Você já se sentiu desrespeitado pelas pessoas ao seu redor? Ou quem sabe até desvalorizado? Como se você fizesse tudo certo, mas ninguém levasse você a sério? Aqui está o que é mais frustrante. Enquanto você se esforça para ser notado, aquela pessoa que mal fala consegue toda a atenção da sala. Parece injusto, mas é exatamente o que acontece todos os dias. A pessoa que posta 3 vezes por dia buscando curtidas. Aquela que fala alto em toda reunião só para preencher o silêncio. O colega que se oferece para tudo tentando agradar todo mundo. E o resultado? Ninguém leva a sério. Hoje eu vou mostrar 9 hábitos estoicos que aumentam, de verdade, a percepção de respeito das pessoas ao seu redor. Não é sobre virar outra pessoa da noite para o dia. É sobre reconhecer padrões invisíveis que estão minando sua autoridade e entender o que pessoas verdadeiramente respeitadas fazem diferente. Muitas pessoas que aplicam esses princípios relatam uma transformação brutal na forma como são percebidas, quase como se o respeito tivesse multiplicado por 10. A maioria nunca vai perceber isso, porque elas estão ocupadas demais tentando provar valor através de ruído, quando o verdadeiro respeito cresce no silêncio estratégico. Pensa na última vez que você viu alguém tentando desesperadamente chamar atenção em uma sala, postando conquistas pequenas como se fossem vitórias épicas, respondendo a tudo e a todos com urgência, concordando com todo mundo para não criar conflito. O que você sentiu? Provavelmente não foi respeito. Foi desconforto. Porque necessidade emocional exposta raramente gera admiração, gera afastamento. E aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Cada vez que você busca validação externa, você comunica insegurança. Não com palavras, mas com sinais invisíveis que o cérebro humano capta em milissegundos. A forma como você se posiciona fisicamente. O tom de voz que sobe quando você quer aprovação. O excesso de explicações quando um simples não bastaria. Tudo isso transmite a mesma mensagem. Eu preciso que você me valide porque eu não me valido sozinho. E quando as pessoas captam essa mensagem, mesmo que inconscientemente, o respeito evapora. Marco Aurélio não acordou sábio. Ele teve um método diário que transformou sua mente em fortaleza. A diferença não era talento, era disciplina aplicada. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo, um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para dominar sua mente, clique no link na descrição do vídeo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo. Porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. Agora vamos ao primeiro padrão que está destruindo seu respeito sem você perceber. O erro invisível que mata sua autoridade. A maioria das pessoas não entende como funciona a percepção de respeito. Elas acham que respeito vem de conquistas externas, títulos, seguidores, aparência de sucesso. E então passam anos acumulando símbolos de status enquanto internamente se sentem vazias. Porque respeito verdadeiro não vem do que você mostra. Vem de como você opera quando ninguém está vendo. Existe um circuito neurológico que acontece quando alguém interage com você. Nos primeiros milissegundos, antes de qualquer análise racional, o cérebro da outra pessoa está fazendo uma varredura automática, procurando sinais de segurança ou ameaça, avaliando sua postura corporal, medindo o tom da sua voz, observando a velocidade das suas respostas. E tudo isso acontece na amígdala, uma região primitiva do cérebro que opera antes do pensamento consciente. Quando você demonstra necessidade emocional excessiva, essa região dispara um alerta. Não de perigo físico, mas de desconforto social. E a pessoa se afasta. Ela não sabe por quê. Ela só sente que algo está errado. E então, ela te classifica automaticamente como alguém de baixo valor social, cruel. Talvez, mas é assim que funciona, e você pode usar esse conhecimento a seu favor. Porque aqui está o que muda tudo. Quando você para de buscar validação compulsivamente, você muda completamente os sinais que transmite. Seu corpo relaxa.
Sua voz fica mais firme. Suas respostas ficam mais ponderadas. E o cérebro primitivo das outras pessoas capta isso instantaneamente. Elas não sabem explicar porquê, mas sentem que você é diferente. Que você tem algo que a maioria não tem. Isso não é manipulação. É entender como seres humanos funcionam e usar esse conhecimento para se comunicar de forma mais autêntica. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo, não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Primeiro hábito. Lei da atenção reversa. Aqui está o que pessoas fortes fazem diferente. Elas param de perseguir validação e permitem que a atenção venha até elas. Isso não é arrogância, é estratégia. Quando você interrompe o ciclo de busca constante por aprovação, você muda completamente sua energia. Você para de transmitir carência e começa a transmitir segurança. Epicteto escreveu algo brutal sobre isso. Ele disse que não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Traduzindo, o problema nunca foi se as pessoas te validam ou não. O problema é você achar que precisa dessa validação para ter valor. E aqui está a camada mais profunda disso. Quando você busca validação externa, você entrega seu poder. Você coloca sua paz de espírito nas mãos de pessoas que podem ou não te dar o que você quer. E então vive ansioso, constantemente checando se foi aprovado, se foi notado, se foi validado. Você se torna refém da opinião alheia. Pessoas fortes entendem que validação interna é a única que realmente importa. Elas sabem que fizeram um bom trabalho porque seus próprios padrões foram atingidos, não porque alguém elogiou. Elas dormem tranquilas, sabendo que agiram de acordo com seus valores, independente de quantas pessoas curtiram ou comentaram. Conheci alguém que estava completamente exausto tentando se destacar no trabalho. Ele chegava cedo, saía tarde, se oferecia para todos os projetos extras, postava conquistas pequenas no LinkedIn como se fossem vitórias épicas, mandava mensagens para o chefe toda semana mostrando progresso. E sabe o que acontecia? Ninguém levava ele a sério, porque tudo aquilo gritava necessidade. O pior é que ele trabalhava mais que a maioria, entregava resultados sólidos, mas toda aquela busca por reconhecimento externo criava uma percepção de insegurança. As pessoas viam alguém desesperado por aprovação, não alguém confiante em sua competência, até que ele percebeu o padrão. Ele estava buscando validação porque não se sentia valioso internamente. Então ele fez uma escolha radical. Parou de postar por aprovação. Parou de mandar updates não solicitados. Começou a entregar resultado em silêncio e deixar o trabalho falar por si. Em 6 semanas ele recebeu uma promoção que vinha sendo negada há 2 anos. Não porque ele trabalhou mais, porque ele mudou a energia que transmitia, porque ele começou a operar com a segurança interna de quem sabe seu valor, independente de reconhecimento externo. Isso não é mágica. É consequência de parar de comunicar necessidade e começar a comunicar segurança. A maioria reage buscando validação compulsivamente. Elas postam 3 vezes por dia esperando curtidas. Elas checam notificações a cada 5 minutos. Elas medem seu valor pelo número de pessoas que responderam. E então vivem ansiosas, frustradas, dependentes de aprovação externa para se sentirem bem consigo mesmas. Pessoas fortes operam completamente diferente. Elas publicam quando têm algo de valor a dizer. Elas não checam compulsivamente. Elas sabem que seu valor não depende de quantas pessoas curtiram a última postagem. E essa diferença de energia é sentida por todos ao redor. E aqui está o resultado prático disso. Quando você para de perseguir atenção, você se torna mais interessante. Pessoas percebem alguém que não está desesperado por aprovação. Alguém que tem segurança interna. E, paradoxalmente, você recebe mais respeito exatamente quando para de buscá-lo. Segundo hábito, postura magnética.
Você sabia que sua postura física afeta diretamente a percepção que os outros têm de você? Não é sobre parecer superior. É sobre comunicar presença. Ombros relaxados, coluna ereta, olhar calmo. Esses são sinais que o cérebro humano interpreta como autoridade silenciosa. Marco Aurélio escreveu sobre agir com dignidade alinhada aos nossos pensamentos. E a postura é a tradução física dessa dignidade. Quando você se posiciona com presença, você não está fingindo confiança. Você está alinhando seu corpo com sua intenção interna. Mas tem algo ainda mais interessante aqui. Postura não afeta apenas como os outros te veem. Ela afeta como você se sente. Estudos mostram que apenas 2 minutos em uma postura expansiva aumentam testosterona e reduzem cortisol. Isso significa que você literalmente muda sua química interna através da forma como se posiciona. Existe um ciclo aqui que a maioria não percebe. Postura insegura gera química de insegurança, que reforça postura insegura. E o oposto também é verdade. Postura confiante gera química de confiança, que reforça postura confiante. Você pode entrar nesse ciclo positivo conscientemente através da escolha deliberada de como você se posiciona. Gostou dessa revelação? Me conta aqui nos comentários o que você achou. A maioria caminha curvada, olhando para o celular, ombros caídos, como se estivesse carregando o peso do mundo. E então elas entram em uma reunião importante já comunicando derrota antes de falar uma palavra. O corpo delas está dizendo: eu não mereço estar aqui. E as pessoas captam isso instantaneamente. Você pode ter as melhores ideias da sala, pode ter a experiência mais sólida, pode ter os argumentos mais bem fundamentados. Mas se sua postura comunica insegurança, nada disso importa. Porque as pessoas decidem se vão te respeitar ou não nos primeiros segundos, antes mesmo de você abrir a boca. Pessoas fortes entram em salas com presença deliberada. Não de forma arrogante, mas com uma postura que comunica: eu pertenço a este espaço. E essa diferença brutal acontece antes de qualquer palavra ser dita. Conheci um executivo que estava frustrado porque suas ideias nunca eram levadas a sério nas reuniões. Ele tinha boas propostas, experiência sólida, mas sempre era ignorado. Até que alguém filmou uma das reuniões e mostrou para ele. O que ele viu foi brutal. Ele entrava na sala curvado. Sentava meio encolhido. Quando falava, olhava para a mesa, não para as pessoas. Seu corpo inteiro estava comunicando insegurança. Ele começou a praticar algo simples. 5 minutos antes de cada reunião importante, ele ficava sozinho em uma sala praticando postura ereta com respiração profunda. Ombros para trás, peito aberto, olhar firme. E então entrava na reunião já transmitindo autoridade. Em 3 semanas, as pessoas começaram a ouvir suas ideias de forma diferente. Não porque as ideias mudaram, porque a energia que ele transmitia mudou completamente. Suas propostas eram as mesmas, mas agora vinham de alguém cuja postura comunicava autoridade. E as pessoas responderam a isso. E aqui está o que poucos entendem. Você não precisa sentir confiança para se posicionar com confiança. A postura vem primeiro, o sentimento vem depois. Você pode estar nervoso internamente, mas se sua postura comunica presença, você gera respeito. E curiosamente, em poucos minutos, o nervosismo diminui. Porque seu corpo está dizendo ao cérebro: estamos seguros aqui. Terceiro hábito: vazio estratégico. Aqui está algo que vai mudar como você interage. Aprender a ficar confortável com o silêncio. A maioria das pessoas tem pavor de pausas. Quando surge um silêncio em uma conversa, elas se apressam em preenchê-lo com qualquer coisa. E então falam demais, explicam demais, justificam demais. Tudo isso comunica ansiedade. Pessoas fortes usam silêncio como ferramenta de presença. Elas fazem uma afirmação e param. Deixam o peso da frase preencher o espaço. Permitem que a outra pessoa processe. E isso cria uma autoridade silenciosa que palavras demais nunca conseguem. Sêneca escreveu que a palavra sensata precisa de tempo para amadurecer. E o silêncio é esse tempo. Quando você permite pausas, você está dando espaço para que sua mensagem ressoe. Você está demonstrando que não tem pressa em convencer ninguém. Você está seguro do que disse. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui. Quando você preenche silêncio compulsivamente, você está dizendo:
Eu preciso da sua aprovação imediata. Eu não suporto o desconforto de não saber o que você está pensando. Eu preciso preencher esse vazio porque ele me ameaça. E as pessoas captam isso. Elas veem alguém que não consegue sustentar o próprio peso das suas palavras. Alguém que precisa validação constante. Alguém inseguro. Quantas vezes esta semana você reagiu no impulso e se arrependeu? Quantas vezes sentiu ansiedade sem controlar? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade. O problema não é falta de conhecimento, é falta de prática estruturada. Marco Aurélio praticava diariamente, tinha exercícios mentais específicos, um sistema completo. Por isso existe um curso com mais de 20 módulos, um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico traduzido para a aplicação real. Isso já mudou mais de 2.000 vidas. Clique no link na descrição. Mas guarde isso, você entra depois de assistir até o final. A maioria preenche silêncio por desespero. Alguém faz uma pergunta difícil e elas imediatamente começam a falar, mesmo sem ter uma resposta clara. Elas explicam demais quando um simples, vou pensar sobre isso, bastaria. Elas justificam decisões que não precisam de justificativa. E tudo isso acontece porque elas não suportam o vazio. Pessoas fortes fazem diferente. Quando recebem uma provocação, elas contam mentalmente até 3 antes de responder. E muitas vezes, nesse espaço de 3 segundos, a outra pessoa completa o pensamento ou recua da provocação. O silêncio agiu como filtro. E quem permaneceu em silêncio manteve o controle da conversa. Tem algo ainda mais poderoso aqui. Quando você permite pausas, você força o córtex pré-frontal da outra pessoa a trabalhar. Você cria um espaço onde ela precisa refletir, processar, elaborar. E nesse espaço, ela muitas vezes revela mais do que pretendia. Porque o ser humano tem uma compulsão por preencher vazios. Se você não preenche, ela vai preencher. E nisso, você ganha informação enquanto mantém autoridade. Conheci um advogado que estava perdendo negociações importantes. Ele percebia que sempre que o outro lado fazia uma oferta baixa, ele imediatamente começava a argumentar. Falava por 5 minutos tentando justificar por que a oferta era injusta. E quanto mais ele falava, mais fraco parecia. Até que ele aprendeu algo brutal. Silêncio pesa mais que argumentos. Ele começou a praticar. Quando recebia uma oferta baixa, ele olhava para a pessoa, respirava, e esperava 3 segundos antes de responder. E muitas vezes, nesse silêncio, a outra pessoa começava a justificar a própria oferta. Ela mesma revelava as fraquezas da sua posição. Em 2 meses, ele fechou 3 negociações com valores 30% acima do que conseguia antes. Não porque seus argumentos melhoraram, porque ele aprendeu que silêncio estratégico comunica mais autoridade que palavras em excesso. 4º hábito: controle emocional visível. Aqui está uma verdade que a maioria nunca entende. Sentir emoções é humano e inevitável. Reagir impulsivamente é o que mina respeito. A diferença entre pessoas fracas e pessoas fortes não é que as fortes não sentem raiva, frustração, ansiedade. É que elas escolhem conscientemente como responder a essas emoções. Existe uma prática estoica poderosa aqui. Quando uma emoção surge, você nomeia ela internamente. Estou sentindo raiva agora. Esse simples ato de nomear ativa o córtex pré-frontal e reduz a intensidade emocional. Você cria um espaço entre estímulo e resposta. E nesse espaço, você escolhe sua ação. E aqui está o que poucos sabem. O espaço entre estímulo e resposta é onde mora toda a sua liberdade. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu isso da forma mais brutal possível. Ele percebeu que mesmo quando tudo foi tirado dele, ainda restava uma liberdade. Escolher como responder ao que estava acontecendo. Se isso funciona em um campo de concentração, funciona quando alguém te critica no trabalho, funciona quando alguém te provoca em uma discussão, funciona quando você sente raiva subindo. Sempre existe um espaço entre o que acontece e como você responde. E nesse espaço está todo o seu poder. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. A maioria reage no calor do momento. Alguém critica e elas imediatamente contra-atacam. Alguém provoca e elas explodem. Sentem raiva e liberam sem filtro.
E o que acontece? Perdem respeito, perdem autoridade, criam conflitos desnecessários. E depois se arrependem. Mas o arrependimento vem tarde. As palavras já foram ditas. A explosão emocional já aconteceu. A confiança já foi quebrada. E mesmo que você se desculpe depois, a outra pessoa agora sabe. Você não tem controle emocional. Você é imprevisível. Você é perigoso de se aproximar porque pode explodir a qualquer momento. Pessoas fortes sentem a mesma raiva, a mesma frustração. Mas elas não reagem. Elas respiram 3 vezes. Elas nomeiam a emoção. Estou sentindo raiva porque isso violou meu valor de respeito. E então escolhem conscientemente a resposta. Às vezes é silêncio. Às vezes é uma frase calma. Às vezes é se afastar da situação. Mas é sempre uma escolha, nunca uma reação automática. Conheci alguém que tinha um padrão destrutivo. Toda vez que recebia feedback negativo no trabalho, ela reagia defensivamente. Explicava por que a crítica estava errada. Justificava suas decisões. Culpava circunstâncias externas. E isso criava um ciclo onde ninguém mais dava feedback honesto para ela. Porque ninguém queria lidar com a reação emocional. Ela estava se isolando profissionalmente sem perceber. Porque toda vez que alguém tentava ajudá-la a melhorar através de crítica construtiva, ela atacava. E então as pessoas pararam de tentar. Ela ficou presa em um ciclo de mediocridade porque havia cortado o canal de feedback. Até que ela percebeu o padrão. Ela estava reagindo antes de processar. Então começou a praticar algo brutal. Toda vez que recebia feedback, ela respirava 3 vezes e dizia apenas, vou pensar sobre isso. Nada mais. Ela sentia a raiva subir, nomeava internamente, e escolhia não reagir no momento. Em 2 meses, as pessoas começaram a dar feedback honesto novamente, porque ela demonstrou que conseguia receber críticas sem explodir. E curiosamente, quando ela parou de se defender automaticamente, percebeu que grande parte das críticas eram válidas e a ajudaram a melhorar brutalmente. 5º hábito: indiferença seletiva. Aqui está algo que vai liberar energia mental. Nem tudo merece sua atenção. A maioria gasta energia emocional com coisas que não estão sob controle. Opinião de estranhos, drama em redes sociais, provocações vazias, e então vivem esgotadas, reagindo a tudo, presas em ciclos de conflito desnecessário. Epicteto tinha uma prática brutal sobre isso. Ele dividia tudo em 2 categorias: o que depende de você e o que não depende. O que depende de você, você cuida com excelência. O que não depende, você aceita com indiferença. Simples assim. E aqui está a parte libertadora disso. A maior parte do que te estressa não está sob seu controle. Você não controla o trânsito, não controla a opinião dos outros, não controla a economia, não controla o clima, não controla se vão te promover ou não. Mas você gasta energia emocional massiva preocupando-se com essas coisas como se pudesse mudá-las. Quando você aplica indiferença seletiva, você não está sendo apático. Você está sendo estratégico. Você está protegendo o seu recurso mais valioso. Atenção. Você está dizendo, meu tempo e minha energia têm valor. Não vou desperdiçar com coisas que não importam. E isso comunica a autoridade silenciosa. Se você se reconheceu nisso, comenta, eu. Só isso. A maioria reage a tudo. Alguém posta algo provocativo e elas imediatamente entram no debate. Recebem uma mensagem agressiva e respondem na mesma energia. Ouvem uma crítica vazia e gastam horas ruminando. E então vivem controladas por estímulos externos, sempre reagindo, nunca no controle. Você já parou para calcular quanto tempo por semana você gasta com coisas que estão fora do seu controle? Quanto tempo preocupado com a opinião de pessoas que você nem conhece? Quanto tempo em discussões online que não vão a lugar nenhum? Quanto tempo ruminando sobre coisas que você não pode mudar? Se você somar, provavelmente vai descobrir que está desperdiçando horas preciosas toda semana. Horas que poderiam ser investidas em coisas que realmente importam, em projetos que estão sob seu controle, em relacionamentos que agregam, em crescimento pessoal real. Pessoas fortes fazem diferente. Elas veem a provocação e escolhem ignorar. Recebem a mensagem agressiva e esperam 24 horas antes de decidir se vale a pena responder. Ouvem a crítica e avaliam.
Isso vem de alguém cujo respeito eu valorizo? Se não, descartam. Se sim, processam com calma. Conheci um empresário que estava constantemente estressado respondendo a críticas online. Toda vez que alguém postava algo negativo sobre sua empresa, ele entrava em modo defesa. Escrevia respostas longas, justificava, explicava, brigava, e isso consumia horas do seu dia. Além de comunicar insegurança para quem observava, ele tinha um produto sólido, clientes satisfeitos, negócio crescendo. Mas estava deixando críticas vazias de desconhecidos consumirem sua paz mental. E pior, estava dando palco para essas críticas ao responder publicamente. Porque toda vez que ele respondia, mais pessoas viam a crítica original. Até que ele criou uma regra simples. Só respondo a críticas construtivas de clientes reais. Tudo mais é ruído. E então parou de reagir a provocações vazias. Em 3 meses, ele recuperou horas de tempo produtivo por semana. E surpreendentemente, a percepção pública melhorou. Porque ele parou de parecer desesperado por aprovação. As críticas vazias continuaram aparecendo? Sim. Mas agora morriam sozinhas, sem a gasolina das respostas defensivas. E as pessoas perceberam. Aqui está alguém que não se abala com ruído. Alguém que tem clareza sobre o que importa. 6º hábito. Recusa estratégica. Aqui está algo que pouca gente entende. Dizer não é uma demonstração de respeito próprio. A maioria diz sim para tudo por medo de desagradar. E então vive sobrecarregada, fazendo coisas que não importam, enquanto o que realmente importa fica de lado. Pessoas que não sabem dizer não comunicam que seu tempo não tem valor, que suas prioridades são flexíveis, que qualquer um pode interromper seus planos, e isso corrói respeito lentamente. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você diz sim por medo de desagradar, menos as pessoas te respeitam. Porque elas percebem que você não tem limites claros, que você é facilmente influenciável, que você coloca as necessidades dos outros acima das suas sempre. Isso não gera admiração, gera exploração. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Pessoas fortes dizem não de forma curta, firme e sem desculpas desnecessárias. Não poderei participar, obrigado. Ponto. Sem 5 parágrafos explicando por quê. Sem se desculpar excessivamente. Apenas um não educado e claro. E sabe o que acontece? As pessoas respeitam. Porque elas veem alguém que tem prioridades claras e as defende. Alguém cujo tempo tem valor. A maioria faz o oposto. Alguém pede um favor e elas dizem sim automaticamente, mesmo sabendo que não tem tempo. Depois ficam ressentidas, sobrecarregadas, cumprindo compromissos que nunca deveriam ter assumido. E quando tentam dizer não, vem acompanhado de 5 parágrafos de justificativas. Como se precisassem convencer a outra pessoa de que o não é válido. Você já reparou como algumas pessoas justificam excessivamente quando dizem não? Olha, eu adoraria ajudar, mas sabe como é? Estou com tantos projetos agora, e a família precisa de atenção, e eu prometi que ia focar nisso, e realmente não tenho tempo. Espero que você entenda. E continuam por mais 3 parágrafos. Tudo isso comunica. Eu me sinto culpado por dizer não. Eu preciso da sua aprovação para ter limites. Eu não confio que meu não seja legítimo por si só. Pessoas fortes entendem que não é uma frase completa. Não posso ajudar com isso agora. Fim. Se a pessoa insistir, elas repetem com a mesma firmeza. Sem culpa. Sem justificativas elaboradas. Porque elas sabem que seu tempo é limitado e suas prioridades são claras. Conheci uma profissional que estava completamente esgotada porque dizia sim para tudo. Reuniões desnecessárias. Projetos que não agregavam. Pedidos de colegas que facilmente poderiam resolver sozinhos. Ela achava que dizer sim a tudo demonstrava comprometimento. Mas o que demonstrava era falta de limites. Ela trabalhava 12 horas por dia, mas metade desse tempo era gasto em coisas que não importavam, ajudando colegas com problemas que eles mesmos deveriam resolver, participando de reuniões onde sua presença era desnecessária, assumindo projetos extras por medo de parecer não colaborativa. E sabe o que acontecia? Seu trabalho real, o trabalho que realmente importava,
ficava para as noites e finais de semana. Ela estava sacrificando sua vida pessoal para acomodar pedidos que deveria ter recusado. E mesmo assim, não recebia reconhecimento proporcional. Porque quando você está disponível para tudo, as pessoas não valorizam seu tempo. Quando ela começou a praticar a recusa estratégica, primeiro sentiu culpa. Mas em poucas semanas percebeu algo brutal. As pessoas que realmente importavam respeitavam seus limites. E as que não respeitavam eram exatamente aquelas que estavam aproveitando da sua dificuldade de dizer não. Ela recuperou horas de tempo produtivo por semana. Seu trabalho real melhorou porque agora ela tinha foco. E curiosamente, ela recebeu uma promoção 3 meses depois. Porque quando você protege seu tempo, você demonstra que ele tem valor. E as pessoas respeitam isso. 7º hábito: humildade intelectual. Aqui está um paradoxo poderoso. Admitir que você não sabe aumenta a credibilidade. A maioria acha que precisa ter resposta para tudo. E então fingem conhecimento que não têm. Inventam explicações. Falam com confiança sobre assuntos que não dominam. E isso corrói credibilidade lentamente. Pessoas fortes dizem, não sei, sem medo. E em vez de enfraquecer a autoridade, isso fortalece. Porque demonstra segurança. Só quem é inseguro precisa fingir saber tudo. E aqui está o que a maioria não entende. Quando você finge saber, as pessoas percebem. Talvez não conscientemente, mas elas sentem que algo está errado. Suas explicações são vagas. Seus exemplos são genéricos. Você desvia quando é pressionado por detalhes. E tudo isso cria uma percepção de falsidade. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Epicteto dizia que a sabedoria começa por reconhecer a própria limitação. E isso é libertador. Quando você admite que não sabe, você abre espaço para aprender. Você cria conexões genuínas. Você demonstra honestidade que gera confiança. Pensa nisso. Você confia mais em alguém que admite não saber algo ou em alguém que finge saber tudo? A resposta é óbvia. Mas quando é a nossa vez, nós temos medo de admitir limitações. Como se dizer não sei fosse admitir fraqueza. Mas acontece o oposto. Quando você admite não saber, você demonstra segurança interna. Você está dizendo, eu não preciso fingir competência que não tenho para manter meu valor. Meu valor não depende de saber tudo. Depende da minha honestidade e capacidade de aprender. A maioria finge saber. Em uma reunião, alguém menciona um conceito que elas não conhecem e elas acenam com a cabeça como se soubessem. Depois vão pesquisar escondidas. Ou pior, fazem comentários vagos tentando parecer informadas. Ah, sim. Isso é interessante. Já ouvi falar sobre isso. E as pessoas percebem. Sempre percebem. Pessoas fortes fazem diferente. Não conheço isso muito bem, me explica. E sabe o que acontece? A pessoa que explica se sente valorizada. A conexão se fortalece. E quem perguntou, aprende algo novo sem sacrificar credibilidade. Conheci um gestor que tinha esse hábito tóxico de fingir saber tudo. Quando a equipe fazia perguntas técnicas que ele não dominava, ele dava respostas vagas ou desviava o assunto. Vamos focar no prazo agora, depois a gente volta nisso. Ou então, isso depende de vários fatores. Vou analisar melhor e te dou um retorno. E isso criava um clima onde ninguém confiava plenamente nas decisões dele, porque todos percebiam que ele escondia ignorância. As pessoas começaram a checar suas informações com outras fontes, a buscar confirmação em outros lugares, porque sabiam que não podiam confiar completamente no que ele dizia. Quando ele começou a praticar humildade intelectual, primeiro foi desconfortável. Não tenho certeza sobre isso. Vamos pesquisar juntos. Mas em poucas semanas, a dinâmica da equipe mudou completamente. As pessoas começaram a trazer dúvidas reais. As discussões ficaram mais honestas. Decisões ficaram mais sólidas porque eram baseadas em informação real, não em fingimento de conhecimento. E, paradoxalmente, ele ganhou mais respeito admitindo limitações do que quando fingia competência total. Porque a equipe agora via um líder honesto, alguém em quem podiam confiar para dizer a verdade, mesmo quando a verdade era, eu não sei, mas vamos descobrir juntos.
Oitavo hábito: arquitetura da atenção. Arquitetura. Aqui está algo brutal sobre o mundo moderno. Sua atenção está sob ataque constante. Notificações, feeds infinitos, mensagens urgentes que não são urgentes. E a maioria entrega sua atenção sem resistência. E então vive distraída, ansiosa, constantemente reagindo a estímulos externos. Pessoas fortes protegem a atenção como recurso escasso. Elas criam janelas de foco profundo. Elas desligam notificações. Elas checam redes sociais em horários específicos, não compulsivamente. E isso não é sobre produtividade vazia. É sobre ter controle sobre onde sua mente vai. E aqui está o que poucos percebem. Onde vai sua atenção, vai sua energia. Onde vai sua energia, vai sua vida. Se você entrega a atenção para notificações, dramas online, provocações vazias, sua vida vai ser dominada por isso. Se você direciona a atenção deliberadamente para o que importa, sua vida reflete isso. Você tem 24 horas por dia. Todo mundo tem. A diferença entre pessoas que conquistam coisas significativas e pessoas que vivem reativas não é quantidade de tempo. É qualidade de atenção. É a capacidade de focar profundamente em uma coisa por períodos sustentados sem se distrair. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Quando você estrutura sua atenção, você demonstra prioridade por qualidade sobre impulso. Você sai do modo reativo e entra no modo deliberado. E as pessoas percebem. Elas veem alguém que não está constantemente checando o celular. Alguém que está presente nas conversas. Alguém que tem foco. A maioria vive no modo reativo. Acorda e imediatamente checa redes sociais. Durante o trabalho, interrompe foco a cada notificação. Em conversas presenciais, olha o celular a cada 2 minutos. E então vive ansiosa, sem nunca completar nada com profundidade, sempre pulando de estímulo em estímulo. Você já tentou ter uma conversa profunda com alguém que está constantemente olhando o celular? Como isso te faz sentir? Provavelmente desvalorizado. Como se você não fosse importante o suficiente para merecer a atenção total dessa pessoa. E agora pensa, você faz isso com os outros? Você está em uma reunião importante olhando mensagens no celular? Você está jantando com pessoas que importam scrollando feed? Se sim, você está comunicando a mesma mensagem. Vocês não são importantes o suficiente para minha atenção total. Pessoas fortes operam diferente. Elas definem janelas de foco profundo. 60 minutos sem interrupções para trabalho que importa. Checam redes sociais 2 vezes por dia, não 20. Quando estão em uma conversa, o celular está guardado. E essa presença é sentida. Conheci alguém que estava completamente fragmentado. Ele tentava trabalhar, mas a cada 5 minutos checava mensagens. Participava de reuniões olhando o celular escondido. Jantava com a família scrollando feeds. E sentia que nada tinha significado. Tudo era superficial. Seu trabalho era medíocre porque nunca tinha foco profundo. Seus relacionamentos eram fracos porque nunca estava plenamente presente. Sua paz mental era inexistente porque estava constantemente bombardeado por estímulos. Ele estava vivendo uma vida inteira de atenção fragmentada. Quando ele começou a arquitetar a atenção de forma deliberada, primeiro sentiu ansiedade, como se estivesse perdendo algo importante. Mas em 2 semanas percebeu algo brutal. Ele não estava perdendo nada. Estava recuperando tudo. Foco, presença, profundidade. Ele começou a entregar trabalho de qualidade superior, porque agora tinha períodos de foco profundo. Seus relacionamentos melhoraram porque as pessoas sentiam que ele estava presente. Sua ansiedade diminuiu, porque não estava mais sendo bombardeado constantemente por estímulos. E as pessoas ao redor começaram a valorizar mais seu tempo, porque ele demonstrou que sua atenção tinha valor. Quando alguém recebia a atenção total dele, sabia que era algo precioso. E isso gerou respeito. 9º hábito: competição interna. Aqui está o último hábito e talvez o mais transformador. Competir consigo mesmo. A maioria vive comparando com os outros. Quanto eles ganham, quantos seguidores têm, quão rápido crescem. E então vivem frustradas, porque sempre vai existir alguém à frente em alguma métrica. Pessoas fortes mudam o jogo completamente. Elas competem com a versão de ontem.
A pergunta não é, sou melhor que fulano. A pergunta é, sou melhor hoje do que era ontem. E isso cria um ritmo sustentável de evolução que gera respeito por consistência. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele não se comparava com outros imperadores. Ele se perguntava, agi hoje de acordo com meus princípios? Onde posso melhorar amanhã? E essa prática de melhoria incremental transformou um homem comum em um dos maiores líderes da história. E aqui está o que liberta nisso. Quando você compete internamente, você nunca perde. Porque a única competição é com você mesmo. Você pode crescer no seu ritmo, celebrar seu progresso, aprender com seus erros sem se comparar com ninguém. Comparação externa é uma armadilha brutal. Você sempre vai achar alguém mais rico, mais famoso, mais bem-sucedido em alguma área. E então você se sente inferior. Ou pior, você se sente superior a alguns e desenvolve arrogância. Ambos destroem crescimento real. Mas quando você foca em competição interna, a pergunta é simples. Estou melhor hoje do que era há um mês? Há um ano? Se sim, você está vencendo. Se não, você tem clareza sobre onde precisa melhorar. Sem drama. Sem comparação tóxica. Apenas evolução honesta. A maioria mede sucesso por métricas externas. Salário, seguidores, cargo. E então passa anos perseguindo validação externa enquanto internamente se sente vazia. Porque nada do que conquistam é suficiente. Sempre existe alguém com mais. Pessoas fortes medem sucesso internamente. Elas se perguntam, estou vivendo de acordo com meus valores? Estou crescendo? Estou contribuindo? E quando as respostas são sim, elas sentem paz. Independente de quantos seguidores o vizinho tem. Conheci um empreendedor que estava obcecado com competidores. Ele checava diariamente quanto eles estavam faturando, quantos clientes tinham, que estratégias usavam, e vivia ansioso, sempre sentindo que estava atrás. Mesmo quando seu negócio crescia, ele não celebrava, porque o competidor tinha crescido mais. Isso estava destruindo sua paz mental. Ele acordava estressado, dormia preocupado. Nunca estava presente porque mentalmente estava sempre comparando. E, ironicamente, essa obsessão com competição externa estava prejudicando seu desempenho. Porque ele estava reagindo ao que outros faziam em vez de executar sua própria estratégia. Quando ele mudou o foco para a competição interna, tudo mudou. Ele parou de checar competidores diariamente. Começou a medir progresso contra suas próprias métricas do mês anterior. A pergunta era, nosso produto está melhor este mês? Nossos clientes estão mais satisfeitos? Estamos crescendo comparado ao trimestre passado? Em 6 meses, o negócio dele dobrou. Não porque ele parou de se importar com o mercado, porque ele parou de desperdiçar energia em comparação tóxica e focou em execução consistente. E as pessoas perceberam. Investidores, clientes, parceiros, todos viam alguém focado em entregar valor, não em vencer uma competição imaginária. Voltando ao começo. O que mudou? Lembra da pergunta inicial? Você já se sentiu desrespeitado pelas pessoas ao seu redor? Desvalorizado? Como se fizesse tudo certo, mas ninguém te levasse a sério. Agora você entende por quê. Respeito não vem de perseguir validação. Vem de cultivar presença interna. Não vem de falar mais alto. Vem de usar silêncio estratégico. Não vem de dizer sim para tudo. Vem de ter limites claros. Não vem de fingir saber tudo. Vem de honestidade intelectual. Não vem de comparação externa. Vem de competição interna. Esses 9 hábitos não são técnicas vazias de manipulação. São princípios de como seres humanos respeitados operam. E quando você os aplica consistentemente, algo muda. As pessoas começam a te tratar diferente. Não porque você mudou quem você é. Porque você parou de comunicar necessidade e começou a comunicar segurança. A transformação não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Leva prática deliberada. Leva consistência. Mas acontece. E quando acontece, você percebe que nunca foi sobre os outros te respeitarem. Sempre foi sobre você se respeitar primeiro. Porque aqui está a verdade final. Você não pode receber de outros o que você não dá a si mesmo. Se você não se respeita internamente, nenhuma validação externa vai preencher esse vazio. Mas quando você cultiva respeito próprio através desses hábitos, o respeito externo se torna consequência natural. A pergunta agora é,
Você vai apenas concordar com o que ouviu? Ou isso vai mudar algo em você? Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.